eu quero dizer a você, minha amiga, você, meu amigo, que me acompanha há tanto tempo, eu estou aí à sua disposição. Você tem problema no seu bairro com luz, com saneamento, com policiamento? Entre em contato com a nossa produção. Eu, Celeste Maria, vou correr atrás do seu prejuízo. É isso aí. Nós estamos na Bandeirante todos os sábados, 11h30. Não é 23h30. 11h30 com Celeste Maria Recebe. Com muito prazer, essa noite nós estamos aqui recebendo o dentista, doutor Marco Aurélio Bruno. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo ótimo. Doutor, eu posso fazer uma observação? Mais de uma, se quiser. Que olhos bonitos o senhor tem. Muito obrigado. Eu gosto de falar das coisas bonitas que as pessoas têm. E o doutor chegou assim, parece dois vagalumezinhos, né? Eu gostei. Não foi só eu que falei, não, porque mandaram também eu falar. Poxa, aí eu já entreguei. Já entreguei todo mundo. Doutor, o que é bruxismo? Bruxismo, por definição, bruxismo é o ato de ranger e ou apertar os dentes. Certo. Sem propósitos funcionais, por definição. O que é isso? Pessoa que aperta os dentes ou range os dentes sem que esteja mastigando alguma coisa, se alimentando de alguma coisa. Quer dizer, fora da função, a pessoa está apertando ou está rangendo. Isso era uma definição clássica. A gente atualmente incorporou também só o toque dos dentes. A pessoa está com os dentes juntos, isso já é considerado bruxismo também. O normal é a pessoa ficar com a boca levemente fechada e os dentes separados. Os dentes não se tocam. Os dentes só se tocam no final da deglutição e no final da mastigação. Fisiologicamente é assim. Se as pessoas se pegam com os dentes encostados ou apertando os dentes, isso é bruxismo. Aí eu pergunto para o senhor, tem alguma causa o bruxismo? Esse é um grande problema nosso, porque a gente sabe que o bruxismo ele é mais deflagrado em estados emocionais tensos, mas não é causado pela tensão. A pessoa pode estar num período perfeitamente tranquilo, pode estar sem problema e pode estar fazendo episódios de bruxismo. Agora, certamente, quando ela está sob tensão, ela tem mais isso, ela aperta mais os dentes, seja de dia, seja durante o sono. A gente sabe que existem alguns medicamentos que hoje em dia são muito difundidos, muito tomados, como por exemplo antidepressivos, causam também o apertamento ou ranger dos dentes. Esse seria o chamado um bruxismo secundário. É secundário a alguma coisa que a pessoa está fazendo. Agora, o bruxismo comumente conhecido é o bruxismo primário, que a gente não sabe a causa. A pessoa tem, porque tem. Tem aquilo ali, aperta ou range os dentes. Quais as consequências disso? As consequências. As consequências. Principalmente, se a pessoa ranger os dentes, se ela desgasta os dentes, provoca fratura nos dentes, fraturas nas restaurações, fraturas em próteses que a pessoa tiver. Isso se ranger. Também pode ter dor muscular e dor articular, na face e dor de cabeça. É mesmo? Uma dor na cabeça, principalmente dor lateral, nas laterais da cabeça. Esse está mais ligado ao apertamento. Mas não é que é exclusivo o apertamento levar a dor e o rangimento levar a problemas dentários. Você pode ter uma mescla disso daí. Então, o bruxismo ele pode dar problemas dentários, em geral, e pode dar dores na face, dores na articulação da mandíbula e da base do crânio e dor na lateral da cabeça. É muito comum isso acontecer também na hora que a pessoa acorda. Não que isso acorda a pessoa, mas quando ela acorda de manhã, ela está com uma sensação de os músculos da face mais presos, estão mais doloridos, porque no período da noite ela andou se apertando. Doutor, isso prevalece por muito tempo ou não? Tem tratamento para isso? Então vamos lá, com calma. Prevalência do bruxismo. A gente sabe que crianças têm muito bruxismo.
Até 10, 11 anos, cerca de 40% das crianças têm bruxismo. Isso na idade adulta cai bem. A gente tem em torno de 10 a 15% dos adultos que ainda têm o bruxismo. E na idade avançada, na idade a partir de 60 anos, isso cai mais ainda. 3% só da população acima de 60 anos tem bruxismo. Então, o bruxismo é uma coisa, pelo menos uma coisa boa na idade avançada, é diminuir o bruxismo. Mas a prevalência do bruxismo, a incidência, ela tem aumentado muito com a vida nossa atual, porque é uma vida que a gente está cada vez mais estressado, a gente está cada vez mais em vigília. Você sai na rua, você não tem, você fica com medo, que tem que ficar olhando do lado, para o outro, para no sinal, você tem que ver alguém vender alguma coisa, você já fica meio nervoso ali. Então a pessoa está sempre num estado de alerta, num estado de vigília. Isso se traduz pela contração desses músculos faciais, que pode levar também ao bruxismo. As crianças têm muito isso hoje em dia, porque os pais também têm, por facilidade deles, deixar as crianças jogando videogame, jogando celular, jogando tablet. Então as crianças, na hora de dormir, quando ela tem que estar num quarto escuro, aliás, adultos também, quarto escuro, tranquilo, com pouca luz, com silêncio, para começar a entrar nas fases alfa do sono. Essas crianças estão vendo videogame, estão vendo filmes, estão brincando no celular. Essas crianças vão ficando cada vez mais estressadas. São candidatos a serem bruxômanos na vida adulta. Porque o senhor falou, é uma grande verdade. Olhando assim, as crianças estão doidinhas no celular, ou senão fazendo aqueles joguinhos. Exatamente. E os pais fazem, no restaurante, a primeira coisa que o pai faz para a criança, a mãe é botar a criança do lado com um tablet jogando ali para ela poder ficar conversando. Mas que loucura! Será que não sabe que isso vai trazer problema? Deflagra mais, porque isso ativa centros motores da criança, que faz a criança ficar mais agitada. Né? Então isso deflagra mais bruxismo. Não é que isso é causa do bruxismo, a gente não tem uma certeza do que é. Mas a gente sabe que esses deflagradores atuam nisso aí. Porque outra coisa, doutor, é que eu vejo que as crianças, quando estão nesses joguinhos, nesse negócio, os bichinhos... Aí eu pergunto para o senhor, não faz mal a dentição, não? Faz muito mal a dentição. Não vai trazer problema aos dentes, não, doutor? Traz problemas não só para os dentes descidos, que vão perdendo a anatomia deles, vão perdendo a oclusão deles, e elas podem perder esses dentes precocemente, e esses dentes descidos são muito importantes, porque eles são guias para os dentes permanentes. Se a criança perde precocemente dentes descidos, é uma candidata séria a ter que usar um aparelho ortodôntico mais na frente, porque os dentes permanentes vão irromper na boca meio sem saber aonde ir, porque não tem aquela guia do dente descido que foi extraído antes. O bruxismo facilita a perda desses dentes. Então, e isso então facilita problemas futuros. Né? Então quer dizer que, minha gente, principalmente você, minha companheira, preste atenção na sua criança, com esses benditos celulares, com esses joguinhos, porque é o que o doutor está falando. Mais tarde é que vem o problema. E com isso perde os dentinhos e tudo, não é isso? Antigamente, as crianças faziam o quê? Iam jogar bola, iam botar para fora a atenção que ela tinha. Chegava em casa à noitinha, cansada, tomava um banho e ia dormir, porque estava cansada, tinha jogado a tensão, o estresse todo fora. Hoje em dia, as nossas crianças ficam cada vez mais acumulando a tensão dentro do corpo, porque não só não saem, porque as crianças não podem mais brincar na rua, como também ficam ativando esses centros nervosos com essa informação, esse excesso de informação visual que são esses jogos e esses joguinhos. Doutor, outra coisa, existe uma data pré-estabelecida, um período estabelecido, que agora é a moda botar aparelho nos dentes. Essa moda, no fundo, eu não sei, eu acho,
não traz problemas, não, que às vezes botam só o modismo. Aí isso é um problema, né? Botar o aparelho por modismo ou para um apelo estético, isso é um problema. Os aparelhos, a ortodontia, ela tem indicação precisa, idealmente é a partir da presença dos dentes permanentes, a partir de 11, 12, 13 anos, isso aí é o ideal da ortodontia. Antes disso, se precisar, se usam aparelhos para tentar conformar a arcada, para ampliar um pouco a arcada. Aí são aparelhos chamados de ortopedia funcional dos maxilares. Esses aparelhos precoces são mais para tentar modelar a arcada. A ortodontia ela vai colocar os dentes no lugar. Então, certo, ela já é mais para a partir de 10, 11, 12 anos. Ela tem indicação precisa. Isso que lá aí. Agora, o problema é que virou, como você falou, de uns tempos para cá, virou moda. Isso. E aí está se fazendo, colocando mais para ficar bonito, para aparecer, e isso leva a problemas. É isso que eu ia dizer para o senhor, isso realmente traz problema. Eu gostaria de saber a sua opinião dos nossos produtos da DFL. O que o senhor diz? São muito bons, eu uso muitos, a linha de anestésico deles é muito boa, a linha de flúor, eles são muito bons. A DFL é uma empresa antiga, essa nova DFL que foi colocada aí, deu um plus muito bom para a empresa, são muito bons. Doutor, um beijo no seu coração e promete que volta trazendo mais informações sobre um canalzinho, que quando fala, vai fazer um canal e a pessoa fica louca, e tem para fazer uma obturaçãozinha, aí ficam loucas, e tem medo de fazer, e eu sei que agora vocês, pelo jeitinho, todo especial para que as pessoas percam esse medo, né? O senhor promete que o senhor... Não há mais necessidade de ter esse medo, né? O senhor promete, claro? Prometo, está prometido. É o nosso querido doutor Marco Aurélio Bruno. O telefone dele, olha aí, está aí na sua telinha. As redes sociais, está aí. Não pegou? Não tem problema. Entra em contato com a nossa produção. Eu digo direitinho aonde, ó, pegá-lo. Combinado? Um minutinho e nós já voltamos. A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro.